Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 27 de março de 2025, 27/3/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrame este canal aí para as pessoas que gostam de astrologia e que, porventura, o que vocês acham, se vocês acham que o que eu posto aqui pode ser útil, contribuir, colaborar com a vida dessas pessoas, por favor, compartilhe e dê o seu apoio. Hoje, ainda na semana da lua minguante, da lunação de Peixes, que começou no dia 27/2, a lua em Peixes. Vocês já perceberam que no final da semana da lua minguante, a lua volta para o signo que ela começou para concluir, né? Então começou lá em Peixes, conclui em Peixes. Hoje, ainda no início de Peixes, primeiros graus ali, então a lua minguante em Peixes fazendo uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Júpiter, na astrologia moderna, ele é o corregente do signo de Peixes. E o regente é Netuno. Então, lá na lua nova foi a plantação, foi o semear, a semana da plantação, que começou no signo de Peixes. Hoje, semana da lua minguante, a conclusão, o desapegar, o deixar ir, o minguar em relação a todos esses processos das lunações. Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. A gente fala em 4 luas, mas o processo todo dá 8 fases, entende? Mas a gente fala em 4 para dar uma dinâmica melhor nessas falas, nessas orientações. Então, a lua minguante, lua de minguar o sentimental, o emocional, lua minguante em Peixes, lua de minguar o sentimental, o emocional, sobretudo com as ilusões, com os devaneios, com os delírios, com as fantasias, com as falsidades, com a incapacidade de ver, enxergar a realidade da vida, da própria vida, da alma, do espírito e da espiritualidade, da própria pessoa e da vida, da relação dela com a vida e da própria vida. Então, minguar, deixar ir, desapegar da falsidade, desapegar das ilusões, desapegar das fantasias, dos devaneios, dos delírios, desapegar da má relação com os alucinógenos, com o álcool, com os enteógenos, entende? Então, desapegar. Entender que, seja a falsidade, as ilusões, as fantasias e os delírios que as pessoas ou a pessoa fica criando e vivenciando por ela mesma, sem ela consumir nada, também desapegar desses delírios todos na relação com algo, com alguém, ou com álcool, com alucinógenos e com enteógenos. E viver a realidade. Viver a realidade vai promover e colaborar com a pessoa se ela busca um despertar, se ela busca uma iluminação, é justamente viver a realidade da vida e da própria vida, tirando a névoa que embaça os seus olhos, que impede com que ela enxergue a própria vida. Júpiter, que é o regente de Sagitário e o corregente de Peixes, Sagitário tem a ver com a visão,
Então, Júpiter ali diz: tire o que embaça a sua visão, que impede você de enxergar a realidade da sua vida, da própria vida e da vida. Seja da vida mundana, seja da vida da alma, do espírito e da espiritualidade. Então, se a relação com álcool, com alucinógenos e com enteógenos embaça a vida da pessoa, embaça a própria vida, para com isso. Tem gente que dá conta de ir ali, ó, beber uma taça de vinho e ficar legal. Mas a pessoa quer beber uma caixa de cerveja. E aí, embaça geral, delírio geral, alucinações, ilusões, fantasias e devaneios, embaça na vida, confunde. Então, não é para essa pessoa não tem que ter relação com essas histórias aí. Isso aí é para quem pode, não é para quem quer. Entende? Isso aí entra mais ou menos naquela história de você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. O lhe convém, nem tudo lhe convém, é porque a pessoa não dá conta. Não dá conta daquela história, então não lhe convém. Percebe? E nessa relação de quadratura com Júpiter, isso tudo pode exagerar. É um desafio e isso tudo pode exagerar. Exagerar as falsidades, exagerar os devaneios, tudo isso, as ilusões. Aqui também fala o quê? Que nessa lua minguante em peixes, para a pessoa parar com a história de não ter fé, de não ter compaixão, de não ter humildade. Eu, essa semana, esses dias aí, com essas histórias que estão acontecendo no Brasil, postei algumas coisas nas outras redes sociais, sou Rail, astrólogo, e as pessoas vieram perguntar da minha espiritualidade, da minha compaixão. Espiritualidade leva justamente para perceber a realidade sem falsidade. Compaixão, ser compassivo, não é ser passivo com as crueldades, com as mentiras, com as falcatruas, com as falsidades, com as corrupções que existem na vida, não. Eu não estou agredindo ninguém, nem nessa intenção, mas eu quero provocar, até mesmo nas próprias pessoas envolvidas diretamente ou que fiquem em volta, iludidas, apoiando, a enxergar a realidade. A realidade da falsidade, a realidade da mentira, a realidade dos devaneios, a realidade da crueldade, a realidade da maldade, a realidade da corrupção. A realidade da falsidade de tudo isso aí. Então, a intenção não é agredir nem fisicamente e nem de maneira nenhuma, mas provocar até para aquelas próprias pessoas envolvidas diretamente, as que estão envolvidas ali próxima de tudo isso, a enxergar a realidade. Porque peixes, o sofrimento é do mundo de peixes, a culpa. E também querer ser o salvador. Ontem eu falei, nada de salvador, vamos salvar o amor. Para que salvador? A dor a gente tem que olhar para ela, enxergar ela, dissolvê-la, entendê-la, dissolvê-la e promover amor. É o amor que promove tudo isso. Então, sim, eu continuo procurando, que eu também sou, como eu já digo aqui e disse, sou um aprendiz, continuo procurando desenvolver compaixão, humildade, fé, alma, espírito, espiritualidade.
Da mesma maneira de 99,99% das pessoas que estão encarnadas nesse planeta e da espiritualidade em volta dele. Às vezes eu falo 99,5%, que aquele meiozinho ali é os que estão mais despertos. Entende? Aqui do nosso plano aqui, dos 8 bilhões dos encarnados. Então, essa lua minguante em peixes em quadratura com Júpiter tende a exagerar mais ainda tudo isso aqui do não saudável do que está sendo dito aí. E aí a pessoa tem que prestar mais atenção, porque as falas delas, as conversas delas, os caminhos delas também estarão indo para o lado errado. E ali, ó, Júpiter é a lei, a justiça, as instituições religiosas, acadêmicas, judiciárias, as universidades, está tudo envolvido ali com os estrangeiros, a diplomacia no sentido das instituições diplomáticas, as embaixadas, por exemplo, os consulados, tudo envolvido. E ali é desafio. Então, a pessoa que está buscando vivenciar a realidade da vida, vivenciar a vida de maneira real, vai dar conta desse desafio aí que está posto nesses assuntos do emocional sentimental em peixes e nos assuntos de Júpiter em Gêmeos, que tem ali a ver a justiça, os documentos, as comunicações, as falas, as mentiras que muitos estarão embarcando aí para dinamizá-las no sentido de esparramá-las. Então vão entrar nas falsidades, nas mentiras, nas falsas informações, vão atrapalhar a si mesmos, emocionalmente falando, corre o risco de bater no muro da lei e quebrar a cara. Entende? E corre o risco ainda de provocar sofrimentos próprios. Porque essas pessoas envolvidas diretamente, o sofrimento verdadeiro dela ainda mal começou. Está só começando. Porque elas vão encontrar com tudo aquilo que elas provocaram de sofrimento para a vida, para os outros e para ela própria. E aí que ela vai começar a dar conta de ver, enxergar, aprender, compreender tudo isso aí que ela fez para ela, para os outros, para os próximos, e continua fazendo alguns, né? Alguns não vão assim, vão ficar ali forçando a barra. A cura é enxergar a realidade. É olhar para a realidade e perceber a realidade. Essa é a cura desse desafio todo. Tá bom? Se você quiser saber mais, quiser saber como isso acontece no seu mapa, procure uma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou me procure, nas descrições tem o número do meu zap, manda uma mensagem de texto para a gente combinar uma comunicação para eu explicar como é o meu atendimento, certo? Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, empresarial, astroterapia, orientação vocacional, sinastria, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento maravilhoso, milenar e eterno que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Fique em paz. Até mais.